pessoal, bom dia. Bom dia, meus amigos do Facebook, do YouTube e do Instagram. Bom dia para vocês. Eu sou Heleno Lopes. Estou aqui na casa do seu Jairo, no Passaré, em Fortaleza. Hoje é o dia 5 de novembro de 2022. Hoje é sábado. Senhores, eu não queria mais falar dos assuntos que a gente guarda dentro da gente. Mas eu quero só lembrar uma coisa. Você é mãe e sua criancinha tem 1 ano de idade, 6 meses, 1 ano e 6 meses. Você tem medo de poliomielite, não é? O que você faz? Vacina para prevenir. Eu acho que é o que a nossa democracia está precisando. É de uma vacina. Vacina para evitar o Daniel Ortega da Nicarágua, o Maduro da Venezuela, o ministro cubano, Alberto Fernandes da Argentina, evitar que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, no dizer do seu vice-presidente Geraldo Alckmin, reassuma a cena do crime. Eu acho que nós estamos de luto, mas nós temos ainda tempo para uma vacina. Eu acho que vocês devem estar compreendendo, né? Nós temos tempo ainda. Tem que prevenir, é melhor do que remediar. Hoje eu estava mexendo nas redes sociais e 3 cenários me foram trazidos por pessoas de verbo bonito. Vamos dizer de uma por uma. Essa aí da vacina é minha. A mulherzinha disse assim: ora, o que eu escuto das crianças jovens de 8, 10 anos, 21 anos que estudaram na escola pública do PT, é que eles aprenderam muita ideologia de gênero. Criança falando, jovem de 18 anos, falando que aprendeu desde 7 anos de idade, 6 anos, o que é LGBT, o que é lésbico, o que é sapatão, o que é homossexual, o que é isso e aquilo. E que as mães reclamam que não aprenderam nada de geografia, matemática, história. Eu, depois que ela narrou tudo que tomou conhecimento dos 4 governos do PT, 2 do Lula, 1,5 da Dilma, e o complemento puxadinho, que foi o Michel Temer. Ele foi eleito pelo PT, né? Que vice-presidente não tem mais direito a ser votado. Eu vou botar meu filho, ele já está estudando numa escolinha particular, eu vou colocar numa escola inscrita ou permitida pelo Ministério da Educação, pagar por mês, com sacrifício, e vou fiscalizar, procurar principalmente uma escola dirigida por religiosos. Hoje já peguei esse cachorro de calar o bico ali. Religiosos, porque aí eu sei que eu vou ter que ser coerente. Porque a ideologia de gênero do senhor Paulo Freire, saudoso, já morreu, e deixou ser o representante do PT, que parece que é Roberto Freire, né? Que é deputado. Ela disse tudo. Outra live que eu assisti foi interessante. Quando, isso é a história que a pessoa, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência da República, demonstrava ser um cidadão de bem. Pouco e pouco foram aparecendo as falcatruas do seu governo. Em primeiro lugar, porque ele estranhava
que ele mantinha muita ligação com pessoas indignas da vida pública. Ela quis dizer o pessoal do narcotráfico. A seguir ela falou, eu vou dizer, ela é uma pessoa, para não dizer o nome, né? Falou que também começaram as viagens do Lula para a Venezuela, para Cuba, tal. Aí estourou o escândalo do Mensalão. Foram presos Marco Aurélio de Mello, Roberto Jefferson, foi o denunciante. Ele, apesar da denúncia, em autodenúncia, ele foi punido, mas ele valeu, que se não fosse ele, talvez o Brasil tivesse mergulhado naquela época já na situação pior. Como se isso não bastasse, veio o segundo governo dele, o primeiro da Dilma, aí degringolou tudo, petrolão, diabo, miséria, Brasil acabar com o mundo. Aí, senhores, o senhor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, na época, ele foi um dos defensores da Lava Jato. Todo mundo se lembra disso. O Supremo chegou a negar habeas corpus para o Lula. Ele foi condenado e não tem essa história de nulidade do processo ou dos processos pela incompetência da Vara de Curitiba, porque incompetência ela tem dois aspectos. Primeiro, a incompetência relativa que não anula nada. E segundo, a incompetência absoluta que anula tudo. O ministro Marco Aurélio de Mello, aposentado do STF, já disse 1000 vezes que a competência seria da Vara de Curitiba, porque a primeira descoberta do crime e a instauração das investigações aconteceu em Londrina, Paraná. A Justiça Federal tem zona de jurisdição em cima de Londrina. Também disse o seguinte, o que eu disse também, o artigo 70 do Código de Processo Penal não admite anular processo, anular o despacho que recebe a denúncia. Quantas vezes eu disse que o excelso ministro Gilmar Mendes estava proclamando algo para prejudicar o povo brasileiro. Ele estava calculando a prescrição por unidade de tudo em parceria. Disse muitas vezes que o Lula merece um julgamento justo, quer empurrar o Lula na goela do povo brasileiro. E essa pessoa, depois de narrar tudo isso é uma coisa que eu achei justa. Quem elegeu o Lula foram o Supremo Tribunal Federal, por seus ministros, não todos, e o TSE, por quase todos os ministros, que colocaram de novo o senhor Lula no cargo de presidente da República. Ela disse assim, rapaz, por que declarar seu ministro? Por que você não decretou logo botar o Lula como presidente da República sem precisar de eleição? Você é economizado mais. Agora, tapar a boca do povo brasileiro, amordaçar nos meios de comunicação independentes como a TV e Rádio Jovem Pan, e acatar tudo o que o pessoal comunista, que eu chamo, é o pessoal que se diz socialista, para prejudicar a democracia, chamar o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro de genocida, ele está praticando atos antidemocráticos, ele quer dar um golpe. Eu digo que vocês devem saber que quem deu o golpe, quem começou tudo, quem arrancou
a beleza da nossa Constituição. Quem rasgou, primeiramente, foi o ministro Ricardo Lewandowski, que hoje é vice-presidente do TSE. Aí, quando ele não cumpriu o parágrafo 1 do artigo 52 da Constituição Federal, ao dar a Dilma o direito de continuar exercendo a atividade pública. Então essa pessoa disse, olha, era muito melhor, vocês elegeram o Lula, elegeram pela porta de travessa, de trivela, de tabela, e foi mesmo, todo mundo sabe disso. Aí talvez digam assim, é o que eles dizem, isso é o inconformismo. Senhores, essa palavra não cabe, porque a democracia não permite essa bandidagem que será instalada no governo federal. Você diga, eu digo, por quê? Vou dizer. Se vocês fecharam meu canal, eu vou fazer 83 anos, ninguém me assiste, só o Marcelo Almeida lá em São Paulo, são dois gatos pingados. Parece que ninguém ouve minha voz, então conversado, né? Olha, vocês vão ver tudo o que o sertanejo, o nordestino está sofrendo, e eles vão exigir a picanha, mas ele depois variou para o chuchu. Agora veja uma coisa, a expectativa do povo brasileiro repousa no relatório das Forças Desarmadas, expressando Luiz Edson Fachin, quando era presidente do TSE, que vai mandar o relatório dos 2 turnos da eleição, até o último dia deste mês, que 30 dias depois do segundo turno, deve ser até o dia 1º de dezembro. Bom, pessoal, o terceiro, essa foi a segunda live que eu assisti. A outra, mais ou menos no mesmo tom, essa pessoa disse lá, dia 1º será o começo da derrocada do Brasil. 202 bilhões pretendidos pelo Lula para garantir um bocado de coisa que ele quer contra a lei. Que até através de uma PEC, e teve um sabido que diz, não é preciso dar mais para medida provisória. Como medida provisória? Se ele não pode fazer medida provisória agora, só o Bolsonaro. Aí foi dito. Mais 13 ministérios. O desdobramento também do Ministério da Fazenda, da Economia, em Fazenda e outro lá. Ministério da Segurança Pública. Mais o Ministério dos Povos Originários e o Ministério dos Indígenas. Pensa em duas coisas iguais, né? Cada ministério desse, quanto é que vai custar para o Brasil? Vamos dizer mais uma coisinha. Aí você diz assim, olha, uma dia mais triste e lamentável cena. Lula, ao lado do Geraldo Alckmin, no palanque de posse no dia 1º de janeiro de 2023, cujos convidados, José Disseu, pensa aí, aquele mesmo que diz que a eleição não se ganha, se toma, frase repetida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O Daniel Ortega, o truculento ditador da Nicarágua, que ele vem. Quem veio? O primeiro-ministro de Cuba, o senhor Alberto Fernandes, o canhoto da Argentina, que já mudou a inflação em 130% ao mês. O Maduro da Venezuela, Colômbia, o pessoal do Foro de São Paulo. Sabe quem é o pessoal do Foro de São Paulo? No dizer do Carvajal, general da inteligência da Venezuela. Isso aqui é esse meu desenho do meu tricolor de Fortaleza, primeira divisão, tá bom? Aí, 102 anos, 104 anos, né? Bom, vamos subir. Aquele, como é o nome dele? Aquele senador, Lindbergh Farias. Aí veio também aquele Gedel Vieira Dantas,
51 milhões que a Polícia Federal arrecadou lá no apartamento dele na Bahia, passou 3 dias contando nota de 5 e ação que tinha. E 10 de 56. Aquele também, aquele Delcídio do Amaral, senador, preso quando conduzia a mala, levando 500 da propina. O homem da cueca, o nosso deputado federal Zé Guimarães, pensa aí, isso sem falar na Gleice Hoffmann, que era a mulher do Paulo Bernardo, que foi ministro, que foi preso, ela também truculenta, pensa aí. Agora, eu não vou dizer mais nada. Isso aí é conversa do fogo, não é minha. Eu não aceito outro presidente, a não ser um conservador, um democrata. Eu não aceito. Não é inconformismo, não. Se houvesse lisura no pleito eleitoral, tal como aconteceu em 2002, em 2006, em 2010 e mais ou menos em 2014, que eu não votei nessa laia, não. Eu garanto aos senhores que nós estaríamos conformados. Eu aceitei, fui eleitor do Marechal Lott para presidente da República, mas quem ganhou foi o Jânio Quadros. Eu votei no Pacifal Barroso para governador do Ceará, quem ganhou foi o Virgílio Távora. Então, não tinha nada com isso. Agora, aceitar o empurrão de um cidadão que destroçou o nosso país, empurrar na goela da gente, como eu disse tantas vezes, esse é o meu inconformismo, é a coisa que todos os brasileiros ficam indignados, isso é que é o correto. Eu ouvi hoje também o Luciano Hang, ele foi um que não pôde pedir voto para o Bolsonaro. 8 empresários. Agora, como é que o Supremo Tribunal Federal protege a cassação de Fernando Francischini só porque censurou a apuração de 2018? Como é que eles passam por cima do artigo 53 da Constituição Federal, prendem o Daniel Silveira? Como é que eles, o senhor Alexandre Moura, decretou a prisão do Alan Santos, do Oswaldo Eustáquio, até do Roberto Jefferson, que ele já foi agora? Tudo esse pessoal, todo fez toda essa coisa. Esse pessoal, revoltado, como eu sou revoltado, apenas eu me controlo. Mas eles não se controlam. Quando o ministro Macaulay, o jurista Isgano Martins, o jurista Sartori, desembargador, aposentado, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando todos os juristas dizem a mesma coisa que eu digo, será que está prevalecendo algo estranho? Todo mundo aprendeu na tropa que se 6 soldados em marcha, só um deles estiver marchando certo, o certo é que está errado. Será que todos os brasileiros democratas estão errados e só o senhor Alexandre Moraes, com a sua turma do TSE, -2, estão corretos? É horrível. Quando a ministra, pelas emissoras de televisão, rádio e tudo, Carmen Lúcia, diz, é só censura prévia, mas é temporária, é só até segunda-feira, porque o dia 30 era o dia do segundo turno. Quer dizer, a que ponto nós chegamos? Que diabo de constituição é essa do ministro Alexandre Moraes? Da Carmen Lúcia? Do Toffoli, do Edson Fachin, do Luiz Roberto Barroso? Gilmar Mendes, que abraçou o Zanini, chorando porque salvaram o Lula. Salvaram o Lula, mas não salvaram a democracia que vem sendo tripudiada, ofendida, desmoralizada
por quem tinha o dever de garantir a ordem constitucional e que não garante. Por falar disso, está em todas as redes sociais, do rádio, jornal, que o senhor Luiz Roberto Barroso caiu na besteira de ir para um restaurante lá no estado interior de Santa Catarina e a multidão foi atrás dele. Ninguém ia bater em você não, pai. Os democratas não fazem que a sua turma de esquerda faz, não. Nós sabemos que todos são da mesma curriola do ex-Fachin. Desculpa dizer, todo mundo está vendo. Não sou eu que estou dizendo, é o mundo todo que diz. Quando o presidente da República, o Bolsonaro, limpou as finanças do Brasil, colocou o Brasil como a grande potência econômica do mundo, com a menor inflação, depois do Japão e Austrália, muito menor do que dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, de Portugal. E quando ele conseguiu mostrar a força de um governo para reprimir a corrupção, dizer que ele é corrupto, é genocídio, é isso, aquilo, falácia. Agora, será que um condenado em 3 instâncias, livre por canetadas, teria o direito de voltar a ser presidente da República? E vai passar ao menos uma temporada, cara. Isso é uma coisa mais triste que nós temos na vida. Tomara a Deus que nós tenhamos uma vacina, uma boa vacina contra esse mal aflitivo que está na iminência de levar o Brasil a caseado, né? Mesma condição da Venezuela, da Argentina, da Nicarágua. Padres e pastores, para vocês se cuidem, viu? Falar disso, rapaz, eu achei incrível a coisa. Que o Edir Macedo, eu acho que o Edir Macedo é o chefão da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa foi porra. Ele andou sentando na rua, mas dizendo que perdoava. Ele não disse quem é que ele perdoava, saiu a imagem dele. Foi uma seguidora, uma obreira lá da igreja, pedindo, dizendo que perdoava, e ele falou, não, filha, não sei o quê. Aí a Grace Rock respondeu que o perdão dele, não sei o quê, disse um bocado de coisa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o sujo não pode falar do mal lavado. Porque a Igreja Universal, ela diz que Deus só passou a existir a partir do momento que passou a existir a Igreja Universal, em 1977. Uma igreja que deve ter, não tem nem 77, são 23, mas tem 55 anos de fundado, né? Né? E já tem um absurdo de patrimônio. A custa de quem? A custa de quem? Só aquele templo de Salomão em São Paulo. Isso aí é que revolta. Pregar a Bíblia com o nome de Jesus Cristo enriquecer, eu sou contra isso. Sou contra a suntuosidade das igrejas, os grandes templos católicos e a pobreza. Fulano, velho, que nós estamos passando, ajude. Eu sou contra isso. Se Jesus Cristo pregava humildade, a ajuda dos pobres e tudo, ele não podia nem ceder o nome dele para ninguém enriquecer a custa do nome de Deus nem de Cristo. Por isso eu acho o seguinte, Edir Macedo falando do PT e vice-versa, no dizer do nosso povo. É o sujo falando mal lavado. Tá bom, pessoal? Bom dia para vocês. Vamos ver se o artigo 5º, principalmente o artigo 5º da Constituição Federal, vamos ver, pode ser restabelecida a sua vigência.
porque nós estamos na expectativa. O artigo 53 também. O artigo 220. Quer mais, pessoal? Puxa vida, pessoal. Quase toda a Constituição foi retirada da nossa garantia, da nossa segurança. Mas nós confiamos em uma vacina. A vacina que nos vai imunizar preventivamente. Se Deus quiser, o Brasil não vai afogar na vontade daqueles que destruíram a nossa economia, destruíram a educação infantil e juvenil e pregaram só o que não presta para os jovens e para muita gente do interior, que na esperança de comer picanha, vocês vão comer o quê? Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcos Almeida de São Paulo, Carlos Almeida de São Paulo, aquele cidadão que falou comigo em italiano, misturado com português, e que falou no João Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, porque essa hora aqui, nós estamos aqui em Fortaleza, quase 9h da manhã. Lá na Itália já são, e lá são 4 horas de diferença. Então lá deve ser já 1h da tarde, né? 1h. Lá em Lisboa são 3 horas de diferença. Lá são 4. Lá em Madrid são 3 horas. Eu acho, né? Já nos Estados Unidos são 2 horas, 1 hora a menos. Ali do lado esquerdo dos Estados Unidos, na costa oeste, são 2 horas de diferença. É o fuso horário do meridiano de Greenwich, lá na Inglaterra, que marca a hora certa para todo mundo. Então, João Vitor está aqui, firme, forte, acordado, viu, pessoal? Bom dia. Bom dia para você também, a Cássia Sigela, minha sobrinha, Major Leandro Almeida. Olha, você se prepare, general. Aliás, o general Mourão, ele disse 2 coisas que eu achei interessantes, que o Lula vai estuprar, o PT vai estuprar a economia. E disse também uma coisa também, ele disse, que eu ouvi, olha, como é que ele disse? Posse só depois do luto, né? Luto da democracia, né? Rapaz, bom dia, você desculpa, viu, pessoal? J. Evangelista, Roberto Gomes, bom dia para você. Doutor Paulo Urano, em Fortaleza. Doutor Gastão de Pedro de Holanda, lá em Jacksonville, nos Estados Unidos. Lúcio, lá em Miami, Flórida, Estados Unidos. O Carlos também em Recife. Luiz Carlos, ele disse que é da Paraíba, não disse qual é a cidade. Eu sei que está aumentando o meu cabedal de ouvintes e de seguidores. Pelo menos isso. A partir de segunda-feira eu vou começar minhas lives com a minha música Copa do Catar 2022, interpretação da Luz dentro do cavaquinho e eu na segunda voz, viu, pessoal? Vocês não vão achar ruim, não, viu? Quem quiser assistir, é só botar a Luz dentro do cavaquinho no YouTube dela, Copa do Catar, que vocês vão assistir, que está bem visualizada a música. Eu tenho muitas músicas gravadas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês, vou me identificar, doutor Leandro Lopes, falo de Fortaleza. Eu quero dar um bom dia para uma pessoa que me telefonou na semana passada. E quero, não é telefonou, falaram que essa pessoa tinha dirigido elogio a mim. A pessoa me ligou. O ministro aposentado do STJ, meu amigo doutor ministro Cláudio Almeida Santos. Cláudio Santos mora em Brasília, homem de mãos limpas. Aliás, Cláudio Santos, bom dia para você. O seu amigo, saudoso amigo, o Didi, que era da Sunave, doutor Didi, doutor Zé Aldir Batista Cavalcante, ele disse que você me rasgou de elogios aí em Brasília, mas eu sou o mesmo de outrora. Quero dar um bom dia para o meu colega de rádio e jornal, Wilson Ibiapina, que é do Sistema Globo de Brasília, Fernando César Mesquita, não sei onde ele anda, foi meu colega de rádio Iracema, foi assessor do Sarney, o Frota Neto, me lembrar dessa gente, foi meu colega de rádio e jornal. Bom dia para vocês todos. Quero dar um abraço também para o Augusto Nunes.
Augusto Nunes, você é forte, você é grande, viu? Você é grande. Guilherme Fiuza, você é forte. Mantenha a sua posição. Vamos ser machos pela democracia. Machos contra essa coisa que se vai instalar no Brasil a partir do dia 1º, se é que realmente não vai haver vacina. Meu WhatsApp, DDD 85 999 45 3883. Bom dia e até segunda-feira. Feliz fim de semana. Bom dia.